Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o primeiro episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Não sei você, mas eu já estava com saudade dos nossos encontros de sábado. Iniciamos hoje um novo ciclo e muito me alegra contar com a sua companhia nesse primeiro café de 2021. O Café com a Bíblia é uma oportunidade de compartilharmos impressões, dividirmos experiências de leitura da Bíblia e da leitura da vida. Não sei como tem sido a sua jornada de leitura do texto bíblico nesse ano. Eu comecei com o livro dos Reis. E digo livro tendo em vista que a divisão em 2 tomos se deu no cânon da Septuaginta, a tradução grega, e foi preservada no cânon protestante. No cânon da Bíblia hebraica, a Taná é um livro só. No Novo Testamento, eu iniciei com o evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos. Talvez em algum momento eu traga algumas reflexões a partir desses textos que já foram objeto da minha leitura e meditação. Além disso, eu sigo com a prática já compartilhada em um dos nossos podcasts, da leitura diária de um capítulo do livro dos Provérbios. Para o nosso café de hoje, extraí algumas lições da minha leitura atual, o livro de Samuel, que passou pelo mesmo processo de divisão em 2 tomos a partir do texto massorético e das versões inglesas. Na Taná, assim como o livro dos Reis e das Crônicas, é um só livro. A partir da leitura da narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, alguns aspectos ficaram evidenciados para mim, e eu poderia traduzir em 3 palavras: espera, decisão e consequência. Milor Fernandes, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro, dentre outras coisas, afirmou que pontual é alguém que resolveu esperar muito. Em geral, nós não gostamos de esperar. Não foi diferente com Saul. Veremos logo mais. A espera se torna ainda mais desafiadora quando existem circunstâncias que nos pressionam. Os filisteus estavam com ódio de Israel, tendo em vista a derrota sofrida anteriormente. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, diz que eles se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Flávio Joséfo, historiador dos judeus do século II, informa que o número de soldados de infantaria era de 300.000. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 6, acrescenta que o povo estava angustiado. Vamos olhar um pouco para hoje. A primeira morte por Covid-19 aconteceu no Brasil no dia 12 de março de 2020. Ontem completou um ano. De lá para cá, nós vivemos esse desafio da espera. Já são mais de 270.000 mortes. E essa espera por vacina, pela saída apropriada, por mais leitos para atender as pessoas contaminadas, essas circunstâncias têm enchido o coração do nosso povo de temor, não é mesmo? Assim também estava o coração do povo de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 7, diz que coração cheio de temor. Flávio Joséfo, na História dos Judeus,
nos oferece uma informação que não está presente no texto de Samuel. Ele relatou que Saul disse ao povo que se eles queriam conservar a liberdade, deveriam tomar as armas e combater. Você pode buscar essa informação no livro 6 da História dos Judeus, no capítulo 7. O que chamou a minha atenção foi a informação adicional de Joséfo. Ele diz que Saul, em vez de lhes mencionar o poder de suas forças, isto é, dos filisteus, dizia ao contrário, que elas não eram tão fortes que os pudessem atemorizar. De um lado, eu entendo que essa foi uma boa intenção, de motivar as pessoas a lutar e a preservar a liberdade. Mas, por outro lado, Saul minimizou, com mentira, a gravidade do problema. E quando o povo soube a verdade, foi tomado de tal temor que alguns escondiam-se nas cavernas. Saul devia esperar 7 dias, conforme a orientação do profeta Samuel. Como Samuel não havia chegado e o povo começou a se espalhar, Saul resolveu oferecer o holocausto. E essa tarefa não era uma atribuição do rei. Saul não havia entendido que, mesmo sendo rei, ele não podia fazer tudo. O rei pode muito, mas não pode tudo. E aqui eu gostaria de destacar, além da espera, uma outra palavra: decisão. Muitas vezes, por não conseguirmos esperar e por estarmos pressionados por circunstâncias externas das mais variadas, somos levados a tomar decisões. Jim Collins afirmou que mais decisões feitas com boas intenções, ainda assim, são más decisões. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. E Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: "O que você fez?" E a partir desse momento o rei tenta justificar as razões da sua decisão equivocada. Ele conclui dizendo: "Fui forçado pelas circunstâncias." Isto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Fui forçado pelas circunstâncias. Não importa a nossa posição e os espaços onde exercemos influência, precisamos considerar que quando tomamos decisões equivocadas, mesmo com as mais variadas justificativas, muitas delas plausíveis, precisamos considerar as suas consequências. E essa é a terceira palavra: consequência. A decisão de Saul fez com que Samuel dissesse: "Você cometeu uma loucura." Foi isso que o profeta disse ao rei, aquele que liderava a nação: "Você cometeu uma loucura. O seu reinado não subsistirá." Você pode acompanhar nos versículos 13 e 14. Por não ter conseguido esperar e por ter tomado uma decisão equivocada, o rei Saul sentiu na pele a consequência do seu ato irrefletido. Eu queria convidar você a fazer a leitura desse texto, de toda a narrativa. Se possível, compartilhe comigo as suas impressões. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado os episódios da temporada anterior, visite nosso arquivo e acesse nosso conteúdo. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e demais. Por fim, assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologia hoje. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares
dos seus amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.